Olá! Nós vamos, nesse vídeo, apresentar um aspecto interessante sobre a distribuição de Poisson, mas eu preciso fazer um pequeno histórico para vocês entenderem onde é que eu quero chegar. Observa que esse troço, há mais de 200 anos é utilizado. E pensa um pouquinho, aquela expressão de Poisson, né, que é uma expressão para fazer o cálculo maluca, hoje eu tenho computador, hoje eu tenho aplicativos, hoje eu tenho máquinas de calcular. Imagina 200 anos atrás como é que seria calcular lambda elevado a x, x fatorial, e elevado a menos lambda. Uma maluquice. Então, tinha que ser no braço, né? Não tinha tabelas, etc. e tal. Já se usava logaritmo, naturalmente, as tabelas de logaritmo. Quem é jovem nunca usou uma régua de cálculo na vida, né? Procure lá no Pai dos Burros, no Google, régua de cálculo. Como é que funciona? Eu fiz minha engenharia até o 4º ano usando régua de cálculo. Dei uma paquerada o que é isso. Mas exatamente por essa razão é que é interessante a gente encontrar uma maneira de fazer as contas da Poisson de uma maneira mais simples. E aí o que a gente descobre? Que a distribuição binomial, sob certas condições, eu vou explicar, ela tem o gráfico parecido com a Poisson. E fazer o cálculo do valor da probabilidade para uma determinada configuração da distribuição binomial é muito mais simples do que fazer aquelas contas malucas com a Poisson. Então vamos para uma planilha para vocês poderem entender o que eu quero dizer. Então vou chamar aqui uma planilha. Poisson versus binomial. Vamos entender primeiro a cara da história. Eu tenho aqui a binomial em azul com seus parâmetros. O número de tentativas que eu vou lançar uma moeda, né? E eu quero saber, supondo que a moeda seja honesta, né? 50% a probabilidade de sucesso, eu quero descobrir qual é a probabilidade de saírem 4 caras ou 4 coroas. Muito bem. Então, a distribuição binomial, para um dado n e uma dada p, probabilidade p, você vai ter para cada x uma curva também, que é a sua distribuição de probabilidade. Então, em azul, você tem o gráfico da distribuição binomial para esses valores. N igual a 22 e P igual a 50%. A gente sabe, lá do estudo da distribuição binomial, que a média da distribuição binomial, a média no sentido da esperança, né, vai ser o produto do P pelo N. Então, esta binomial, ela tem média esperança 11. Agora, em marrom, sei lá que cor, castanho, essa cor maluca, meio verde, doido, a gente tem o gráfico da Poisson. Com que lambda? Lambda igual a 16. Muito bem. Claro que eu sei que a média, no caso específico, ou a esperança, no caso da Poisson, é o próprio lambda, né? Então, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou mudar o valor de n para vocês perceberem que a binomial se mexe, tá? Então, eu estou aumentando o valor de n. Observa que há uma simetria na binomial, né? De tal maneira que o eixo de simetria se dá para x igual a p vezes n. Aqui, no caso, 18. Ou seja, 18 é o eixo de simetria dessa binomial. Agora eu vou mostrar para vocês o seguinte. Você nota que tem um quê de semelhança, né? Quer dizer, a Poisson sobe, depois desce, a binomial sobe, depois desce. Será que tem alguma circunstância onde elas estão próximas? Então, olha só, primeira característica é a seguinte, sim, isso vai ter que acontecer, mas, por favor, que as duas tenham a mesma média. Então, por exemplo, se eu tenho aqui a binomial com média 18, com esperança 18, e a Poisson com esperança 16, eu vou aumentar aqui a Poisson, 17, 18. Você nota que há uma certa semelhança. Um crítico poderia dizer, não, peraí, né, Rabi? A binomial está muito mais alta que a Poisson. Eu digo, alto lá. Que valor é esse aqui? Esse valor está na faixa dos 14. E esse valor aqui está na faixa dos 9. Não, realmente, 90 para 14, o erro é razoável, né? Mas olha que interessante, se você está fora desse miolo, onde efetivamente o erro é grande, daqui para a direita ou daqui para a esquerda, o erro vai ser muito menor, vai ser muito pequeno.
Muito bem, o que a gente sabe? Vou diminuir agora o N, tá? Diminuir o N. Agora, obviamente, se eu estou mantendo o P como 50%, eu vou até fazer uma brincadeira, eu vou mudar o valor de P. Vou botar 43%. Mas olha que a média está dando 12,18, a esperança para binomial, e para Poisson continua 18. Então, eu vou diminuir o parâmetro do Poisson até 12. Olha como é que estão parecidas. Então, o que se faz é o seguinte, se você está calculando a probabilidade na Poisson para x's que não estejam próximos do lambda, dá uma aproximação razoável e o erro não é muito superior a 10%. Imagina, eu estou há 200 anos atrás. Hoje eu não estou nem aí. É interessante para você perceber, sob o ponto de vista qualitativo, esse lance da Poisson e da binomial serem curvas que, sob determinadas circunstâncias, são muito parecidas. Mas olha, a gente sabe que o NP sendo maior do que 5, ou N vezes 1 menos P sendo maior que 5, fica razoável a aproximação. Mas eu quero dar uma dica final para esse comentário. É que, na verdade, vocês, quando estudarem distribuições de probabilidade que a gente chama de contínuas e não discretas, por exemplo, talvez vocês já tenham ouvido falar na distribuição normal, aquela famosa distribuição que tem uma pinta parecida com essas, na verdade, mas a primeira vez que a gente ouviu falar numa curva com aquela cara do moita, do sombra, né, era a curva gaussiana. Pois bem, aquela distribuição, que é a distribuição normal, estudada pra caramba na física e por aí vai, ela é uma distribuição que tanto a binomial quanto a Poisson, sob determinadas circunstâncias, são muito parecidas com ela. E existe desde sempre, desde que começou a se estudar a distribuição normal, uma tabela para isso. Claro que eu insisto, hoje, com computadores, aplicativos, etc. e tal, eu não estou nem aí para os recursos que a gente usava há 20 anos, né? Há 20 anos eu já tinha uma boa calculadora, sem dúvida, mas eu lembro a vocês que eu terminei minha engenharia com régua de cálculo. Então, qualquer malandragem para encurtar a feitura dos cálculos era válida. Então, tanto a normal, quanto a Poisson, quanto a binomial, têm aspectos semelhantes. Muito bem. Então, nós vimos que as 3 distribuições que eu mencionei, uma é quase um adianto para uma coisa que eu sei que vocês já ouviram falar, mas vai ser estudada posteriormente, que são as distribuições contínuas. Então, a nossa distribuição de Poisson, ela pode se apoiar um pouco na binomial, sob certas circunstâncias, e vocês alguma hora vão estudar a distribuição normal e vão ver que as 3, sob certas condições, são próximas. Esse era o recado que eu queria dar neste vídeo. Aguardo você no próximo.